Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite, colegas, boa noite a quem poderá estar nos assistir. Este é o grupo 2 e que vai apresentar o trabalho 3, que tem como tema História da Informação e dos Computadores. Eu vou falar da pré-história e também de falar dos pioneiros, da era dos pioneiros da computação mecânica. Primeiramente, é de realçar que o povo da antiguidade teve como forma de representar os números ou representar aquilo que são as suas trocas comerciais usando um certo instrumento que foi criado há 5.500 anos antes de Cristo, que este instrumento foi designado como abaco. E em 1617, o John Napier criou um aparelho designado rodas de Napier, que ajudava a fazer cálculos mentais, a multiplicações e adições. O Edmundo Ganter, entre 1614 a 1630, criou aquilo que é a régua de cálculo analógico, que é um dispositivo analógico que era utilizado para fazer alguns cálculos de forma analógica. Isso no século XIX. E que mais tarde o Celtic Frederick aperfeiçoou. O Wilhelm Schiller, em 1623, um professor alemão, construiu aquilo que é uma máquina designada de rodas dentadas, capaz de efetuar cálculos de adição, subtração e usou também aquilo que são as ideias de Napier para poder efetuar aquilo que são os cálculos da multiplicação, ou era capaz de utilizar os cálculos da multiplicação. Sobre a era dos pioneiros da computação mecânica, nós temos aqui o Blaise Pascal. O Blaise Pascal, em 1642, criou aquilo que é a Pascalina, como forma de ajudar o seu pai, um cobrador de imposto na alfândega de Rouen. A Pascalina foi considerada como sendo a primeira calculadora mecânica da história. E em 1671, o Gottfried Leibniz acabou criando aquilo que é, ou adicionou a Pascalina aquilo que são as propriedades de multiplicação e divisão, e passando o instrumento ou o engenho sendo considerado como sendo multiplicadora de Leibniz. E o Joseph Mary Jagger, em 1801, inventou aquilo que é o tear mecânico. Tear mecânico que acabou mesmo fazendo com que haja um desemprego e o início daquilo que é a era do tear mecânico, ou a era da inovação tecnológica, em que os tecidos já eram fabricados com base num cartão ou num desenho que era estampado através de um molde que o tear mecânico conseguia fazer os desenhos nos nossos tecidos. E passo a palavra ao colega Edmilson para continuar com a explanação. Obrigado, colega Said. Eu vou dar aqui continuidade com a apresentação do nosso trabalho, onde irei falar exatamente da era da computação analítica e mecânica avançada, e que essa era ela é a mesma explanada pelo precursor aqui, Charles Babbage, em 1833, que ele foi um visionário e concebeu neste ano um computador analítico. Como o colega Said já vinha dizendo, que a própria construção do próprio computador vinha para responder aquilo que eram as necessidades do povo, porque eles queriam criar uma máquina que pudesse fazer os cálculos que ajudasse naquilo que é o seu trabalho no dia a dia. Mas na era da computação analítica e mecânica avançada, há onde já há uma necessidade de se inventar uma máquina que não só apenas fazendo os cálculos, mas que retornasse algum resultado. Então, o Charles Babbage, em 1883, onde teve a ideia de originar essa máquina, mas ele não chegou de finalizar a própria máquina. Mas quem chegou ao ponto de fazer, que projetou essa própria mesma máquina, é Leon Bollen, em 1889,
que projetou a máquina calculadora cifrada, uma máquina que era complexa e versátil. E essa máquina que foi criada, ela apresentava não só os cálculos, mas tinha uma memória onde lá poderia armazenar até 50 dígitos, retornar algum resultado e guardar a mesma informação na própria máquina. Deste modo, encerro aqui a minha apresentação sobre a era da computação analítica e mecânica avançada, passando a palavra para o colega Marvin. Não seria o colega Marvin, não, sou eu, o colega Roberto, em que depois vem o colega Marvin. Dando continuidade ao tema, eu irei falar sobre a era dos primeiros computadores eletrônicos. Não foge muito daquilo que os colegas já vinham dizendo. A era da computação eletrônica fala mais das inovações, como a máquina turbuladora de Hermann, que revolucionou o processamento de dados, e tanto como a máquina analítica do Leonardo, assim como quando concebeu o precursor hiperatualidade da Ordwide, antecipando conceitos fundamentais da computação. Agora, ah, agora nos anos de 1930, quando surgem algumas máquinas do cálculo mecânico mais avançados, como a calculadora diferencial do Weinert, embora ainda fossem mecânicos, essas máquinas demonstraram conceitos importantes para o processamento de dados e cálculos complexos. Tanto que já em 1945 este marco era o início da era dos primeiros computadores eletrônicos, com o desenvolvimento da Electronic Number Integral in Computer, construído durante a Segunda Guerra Mundial. Esses marcos históricos representam etapas importantes na evolução da computação, desde as máquinas rudimentares até os primeiros computadores eletrônicos totalmente funcionais. E importa também realçar que cada período contribuiu com avanços significativos que eventualmente culminaram com a criação dos primeiros computadores eletrônicos modernos. Dizer que toda a explicação já vem exatamente no trabalho debruçado, tanto que vou passar a palavra para o Marvin. Colega Marvin. Sim. Boa noite, colegas. Boa tarde. Eu aqui vou explanar acerca da etapa da era da computação moderna e dos pioneiros dos primeiros computadores